Voltamos. Vou compartilhar e já vamos seguir aqui direto. Adrenais. Adrenais. A parte mais demorada da aula de endócrino foi até agora. Agora, porque a glândula pituitária é a mais complexa pelo número de células, né, que tem, assim, com diferentes hormônios que produzem. As demais glândulas vai ser algo bem mais tranquilo, vocês vão ver. Tá bom? As adrenais ou suprarrenais, no caso dos bípedes, né, que somos nós, né, são glândulas cobertas por cápsula de tecido conjuntivo denso, assim como tinha também uma cápsula de tecido conjuntivo que recobria a hipófise. Nós temos aqui também na adrenal, o tecido conjuntivo denso forma uma cápsula ao redor da glândula. Essa cápsula emite trabéculas para o interior do órgão, e por meio dessas trabéculas, né, vão ser conduzidos, então, inervação, vasos sanguíneos, veias, artérias, né, e linfáticos. Tudo por meio dessas trabéculas são conduzidos, então. Nós temos, são adrenais, né, então é uma de cada lado, elas estão justamente acima dos rins e intimamente localizadas. Tá? Dentro dessa organização da glândula, a parte de sustentação, então, é dada pelas fibras reticulares, como eu falei, e os vasos sanguíneos. Então, aquela mesma coisa que eu falei, assim, são células, né? Então, cordões maciços de células endócrinas, sustentados por uma delicada rede de fibras reticulares, né? E capilares sanguíneos. Tá? Isso daí serve aqui para adrenal também. Qual a diferença que nós vamos ter aqui na adrenal? Então, uma região que a gente vai chamar de cortical, que é a mais externa, e uma de medular, que é mais interna. Na região, né, nessa interna aqui, nós temos o hilo, né, da adrenal, por onde chegam, então, o hilo, estou confundindo. Nós vamos ter aqui na adrenal esse formato triangular, onde vão pela cápsula, então, chegar os vasos sanguíneos, né, e esses vasos sanguíneos, novamente, eu vou citá-los apenas para vocês aqui, porque, né, é uma questão de anatomia, a gente não vê isso na microscopia. Na microscopia, o que interessa é o que está aqui. Então, nós temos o córtex, aqui adrenal, e a porção medular. Tá? Então, é um corte longitudinal, onde a gente pega toda a região do córtex e pega toda a região da medular aqui. Obviamente, isso daqui é de um rato. Tá? Uma adrenal do humano não é passível de ser cortada e colocada numa lâmina na sua integridade. Aqui por fora, vocês têm a cápsula de tecido conjuntivo, que ela é bem delicada, né? E que aparece aqui no maior aumento, cápsula de tecido conjuntivo. Depois nós temos aqui as 3 camadas de células que formam, antes disso, né? A cortical e a medular. A cortical é a zona glomerulosa, fasciculada e reticulada, e a medular, composta pelas células cromatofins. Essas células são produtoras das noradrenalinas. Então, é o que vai fazer com que a gente fuja, né, se defenda no momento onde a gente acha que a nossa vida está sob perigo. Tá bom? Então, elas estão intimamente ligadas a neurônios que vocês vão olhar ali depois, que vão estar ali, né, gânglios nervosos, para a liberação desse estímulo tem que ser rápido. A gente não pode vir o medo e não pode ter um tempo, tem que ser imediatamente a percepção do medo, a liberação. Então, por isso que é uma condução nervosa extremamente rápida. Essas células já liberam a noradrenalina, que vai encher nossos músculos de sangue, oxigenar todo o nosso corpo para que a gente possa fugir ou para a gente possa lutar e se defender. Tá? E aqui nessas 3 zonas a gente vai ver quais são os hormônios produzidos, né? Mas aqui de forma geral, já trazendo para vocês, a gente tem aqui na zona, cadê minha glomerulosa, né? Os mineralocorticoides, na zona fasciculada, os glicocorticoides, e aí já vai a dica. Olha aqui a glomerulose, como ela é pequenininha, ó. Ela é estreitinha, é isso aqui, ó. Isso aqui é glomerulose. Daqui até aqui, ó, é a fasciculada. Vocês veem a diferença nítida que aqui as células têm,
né, um citoplasma, aqui está tudo mais preenchidinho, e aqui começa a ficar tudo claro. Esse claro aqui desse citoplasma, porque nessa produção dos glicocorticoides nós temos então, né, o açúcar. Na sua intensidade nós temos mais gordura também dentro dessas células, né? Então os glicocorticoides, eles tornam essas células da fasciculada, que a gente chama de células, né, produtoras de glicocorticoide, que é o padrão de células produtoras de hormônio, elas têm um padrão de núcleo mais ou menos assim, arredondado a ovoide, em um amplo citoplasma claro. Quando você vê esse núcleo com um amplo citoplasma claro, você pode pensar e colocar isso como, isso daqui é bem típico de uma célula produtora de hormônios, né? Que tem nem toda célula é assim, mas células produtoras de hormônios corticosteroides têm essa característica aqui. E a célula reticulada vai produzir alguns andrógenos fracos, né? Então aqui nós teremos produção de um pouco de testosterona, inclusive, né? 5% da testosterona é produzida aqui, no homem. Já que a mulher não tem os outros 95% porque não tem o testículo, né? Então, na mulher, que vai ser, né? Esse percentual não vale, é 100%, tá? E aqui as células cromatofins vão produzir as noradrenalinas. Córtex vésicos-medular, já mostrei ali, então nós temos diferentes origens embrionárias. O córtex deriva da mesoderme, a medular da crista neural, porque é tecido nervoso central que preciso ter ali para rapidamente liberar. Né, que eu falei que eu ia demonstrar para vocês as várias artérias do suprimento sanguíneo, estão representadas aqui nessa figura. Então, artéria suprarrenal superior esquerda, artéria suprarrenal medial esquerda, tá? Porque a gente está falando da adrenal esquerda. Depois vai ser todo esse mesmo nome, só que vai mudar para direita quando for adrenal direita, tá? Então, só que esses vasos sanguíneos a gente não diferencia quem é quem na microscopia. Então, eu só trago para vocês porque é anatomia, mas isso aqui é algo de anatomia, não é algo de histologia, não se preocupem com isto aqui. Saibam que são várias as artérias que irrigam e as veias que irrigam as adrenais e que elas entram pela região cortical, né? E pelas trabéculas que são emitidas a partir da cápsula são conduzidas, então, até o centro da glândula, região medular, tá bom? Aqui, ó. Entram pela córtex e entram pela medular. Já falei isso aqui também, células arranjadas em cordões, já falei, que é aquela típica apresentação. Então, aqui só para demonstrar como que é a irrigação da medular, aqui nós temos, então, as veias, na cortical, artérias, e elas acabam se unindo, porque vem, então, das trabéculas, elas são emitidas e transfixam todo o órgão até chegar na medular, e, né, acabam aqui se unindo. Isso em amarelo é inervação, tá, gente? Inervação, e aqui o suprimento sanguíneo. Córtex adrenal. Esse é só um pedacinho dele, então nós temos aqui a cápsula de tecido conjuntivo. Nós temos daqui até aqui, ó, uma região, tá? Então, nós temos aqui zona fasciculada, glomerulosa e reticulada. Então, essa daqui, zona glomerulosa. Vocês veem que aqui, ó, é um citoplasma de célula produtora de hormônio, de célula endócrina. Tem o citoplasma clarinho, tá vendo? Só que olha a diferença quando a gente vai para a região fasciculada. Olha a diferença do tamanho desse citoplasma. Como fica bem mais amplo. Porque aqui nós produzimos mineralocorticoide. E aqui nós produzimos glicocorticoides. Então, aquele cortisol produzido é aqui, que é um anti-inflamatório, né? Aqui, o que a gente vai produzir é um outro hormônio chamado aldosterona.
certo? Então, as características dessas células, que já características de células secretoras de esteroides. Tá? Então, núcleo redondo ao oval, o nucleolo pode estar, às vezes, evidente, e um amplo citoplasma clarinho. Tá? Nem sempre está evidente, então vamos colocar o núcleo assim. Isso é uma característica de célula secretora de esteroide. Por quê? Quando eu vejo algum tumor e que vejo essa característica, pode ser um tumor endócrino ou um neuroendócrino. Tá bom? Núcleo central, citoplasma acidofílico rico em vacúolos lipídicos, que é bem clarinho, bem claro. Citoplasma claro. Então, os hormônios esteroides, então, são essas pequenas moléculas solúveis em lipídios, não são estocados em grânulos, isso é uma diferença, porque quando a gente tinha lá na hipófise eram estocados em grânulos, tá? E também não sofrem exocitose. Eles difundem-se livremente entre as membranas celulares. Por quê? Pergunta. Por quê? E aqui está a dica. Por que eles difundem-se livremente entre as membranas celulares? Por quê? São pequenas moléculas solúveis em lipídios. Qual é o principal componente das membranas celulares? Os fosfolipídios. Agora vocês mais uma prova, né, das tantas que a gente já vem conversando do porquê é importante a gente entender lá da biologia celular a composição da célula, da membrana celular. Porque aqui, ó, já tem mais uma na fisiologia, vocês vão entender mais ainda como as células se conversam a partir dos receptores de membrana, por que que esse, né, se difunde, ele não tem que sofrer exocitose, porque justamente ele é solúvel em lipídios, então ele não precisa sofrer exocitose, ele simplesmente atravessa a membrana celular, tranquilamente, tá bom? Bom, aqui é um esquema onde nós temos aqui o córtex e aqui a medular. Tá? Veias, artérias, ok? No córtex, nós temos então aqui a cápsula, a zona glomerulosa, a fasciculada e a reticulada. E aqui, né, na medular, onde nós temos as células cromatofins. Tá? Esse aqui é o esquema e aqui é a vida real. Cápsula de tecido conjuntivo, zona glomerulosa, olha como ficou mais clarinho aqui já, porque são glicocorticoides, zona reticular, a célula já tem citoplasma bem acidofílico, mas bem em menor quantidade, né, que produz só alguns andrógenos fracos. E aqui eles são basofílicos, né, em geral as células cromatofins que produzem as noradrenalinas. Não sei porque está aqui, está repetido, é um erro. No córtex, então, nós temos uma porção pequena, que é a zona glomerulosa, produz a aldosterona, como eu já falei para vocês. A zona fasciculada produz o cortisol e alguns precursores de andrógenos, né? Então tem a ver com a testosterona aqui, mas são precursores, ainda não é a testosterona. E na zona reticulada, além dos precursores de andrógenos, que são esses andrógenos fracos, nós temos a desidroepiandrosterona, que é uma forma de testosterona em homens e mulheres, e que nos homens aqui representa 5% da testosterona circulante, tá? Certo? Então aqui só para mostrar então, ó lá, ó, tem o estresse, como é que funciona a liberação do cortisol, que é o hormônio do estresse? Tem o estresse, ele age lá no hipotálamo, ele vai liberar o hormônio estimulador de ACTH, o ACTH que é produzido aqui, né, pelas células basófilas da adenopófise, o ACTH, ele vai lá no córtex adrenal agir sobre as células da zona fasciculada
para a produção de cortisol, que é um anti-inflamatório, né? Que é um anti-inflamatório. E que tem a ver com estresse. O cortisol alto, crônico, pode acontecer em pessoas que têm problemas crônicos de estresse e pode levar a uma desregulação muito grande do organismo, que depois só com medicação para voltar, viu? Inclusive nós tivemos um professor, que já não está mais aqui, ele passou por um período de estresse muito grande, mais de ano, assim, muito estresse, muito estresse. E aí, quando vê, ele tinha já ganho quase 20 quilos de peso e tava super assim, sabe? E era um cara que se cuidava. E aí ele pegou e parou, conseguiu resolver a causa do estresse dele, que era um cargo que ele tinha administrativo, que dá muito estresse, alguns cargos administrativos, né? Porque toma porrada de tudo que é lado. E aí, o que aconteceu? Ele foi no endócrino, fez os exames e estava todo alterado o sistema hormonal dele. E o cortisol dele lá em cima. E o cortisol vai agir também na produção negativamente, né? Na produção das nossas células de defesa e negativamente também na produção de hormônios, como testosterona. E aí ele fez o controle endócrino, voltou a uma rotina de exercício, mas fez o controle endócrino e conseguiu, né, resgatar a qualidade de vida. Mas ele estava com um problema crônico endócrino por um problema de estresse, que é algo, né, mental. Então, você vê que o sistema nervoso central e endócrino, eles estão agindo conjuntamente em associação, né? E o estresse crônico, ele pode levar, inclusive, à queda da imunidade, né? E uma chance maior de infecções, principalmente de origem virais, ou, né, ou também bacterianas secundárias. Tá? Células piramidais ou células colunares são encontradas, né, na parte da glomerulosa, né, elas são células menores, tá? Por que colunares? Principalmente quando tu pega a adrenal de cavalo, elas é lindo de ver. Elas são colunares bonitinhas, sabe? Completamente diferente do que a gente vê em humanos. Assim, elas são bem colunares, é muito bonitinho. Cordõezinhos bonitinhos nessa região nos cavalos, né? Que também é um adrenal gigante, né? E o citoplasma, ele é ácido fílico claro. Tá aqui, ó. Já nas células da fasciculada, da zona fasciculada, as células são maiores, poliédricas, porque elas podem ter diferentes, né, formatos, né, grandes, também formam esses cordões. Aqui, ó, dá para ver melhor que tem cordões celulares, né, aqui, ó. Então, parece que formam uns cordõezinhos de células, né. Então, é daí que vem essa ideia de cordões celulares, né. O citoplasma é amplo também, acidofílico e bem claro, só que como tem mais lipídios aqui, é uma quantidade muito maior, né, de gotículas no interior do citoplasma e por isso dá esse aspecto, né, de célula secretora de hormônios esteroides. E na célula reticulada, os cordões, né, irregulares, porque a gente não vê um cordão certinho, mas a gente consegue, forçando a barra que tem um cordão, ó, entre eles capilares, aqui, isso aqui é um capilar, aqui, ó, um capilar também, tá? Isso aqui, ó, é um capilar, gente, ó, isso aqui é um capilar. Tá? Entre os cordões de células, tá? E aí, aqui a diferença é que as células têm citoplasma mais corado, do que as regiões. Inclusive, a gente pode ter aqui, a gente tem menos lipídios aqui, a gente produz alguns, né, precursores de testosterona, aqueles andrógenos fracos, né, e uma espécie de testosterona em homens e mulheres aqui produzida, como eu falei. Mas aqui nós temos menos lipídios, então o citoplasma ele é mais corado. E também aqui a gente pode encontrar um pigmento de desgaste chamado de lipofuscina, que é um pigmento que ele é um amarelo acastanhado, tá bom? Aplicações médicas, né, do conhecimento. O da adrenal. Por que que é importante eu saber como que é adrenal normal, né? Porque nós temos doenças que acometem a adrenal, que acabam desregulando todo o organismo do indivíduo. Isso tanto em animais quanto em pessoas é a mesma coisa. E uma delas que eu trouxe aqui é a doença de Addison, ou insuficiência córtico-adrenal, né? Seria um problema hipofunção, uma função diminuída do córtex adrenal.
tá? Que vai levar uma série, vai desregular todos os sistemas envolvidos com esses hormônios que vão estar diminuídos aqui. Nós temos hipoadrenocorticismo, que é esse caso aqui, é um hipoadrenocorticismo, e nós temos também hiperadrenocorticismo, quando há um excesso de produção de hormônios. Qualquer um deles é ruim, tá? Outra coisa que a gente pode encontrar agora na medular adrenal, só aqui trocando a sequência das coisas, que a gente está falando de aplicação médica, é uma neoplasia chamada feocromocitoma. Essa aqui pode dar um monte de problemas também no organismo, desde batimentos cardíacos, né, descompassados, arritmias, né, porque tem a ver com, pode ser, interferir na produção das adrenalinas, né, na epinefrina e norepinefrina. Então, que são produzidas pelas células cromatofins, que são células, né, com o citoplasma bem basofílico em geral. Em algumas vezes, o citoplasma é corado de forma pálida, mas o que eu mais encontro é um pálido para basofílico, tá? Pálido para basofílico. Tá? Células com um citoplasma amplo, então células poliédricas grandes com um citoplasma basofílico. Então, eu tenho um núcleo aqui, a célula com citoplasma grande. Aí já tem outra ligadinha aqui do lado, outra aqui do lado, tá? E o citoplasma, ele vai ser, então, de basofílico a basofílico claro, tá? E, claro, daí nós vamos ter entre eles o que? Os capilares sanguíneos, com as hemácias, né? Naturalmente, e vamos também ter umas células ganglionares parasimpáticas, que a gente vai olhar assim, ó, e quando a gente olhar, a gente vai assim, opa, um neurônio aqui né? É um neurônio que tem. Ixi, deu crise em criança chorando aqui agora. Tá? Mas a gente já tem foto, vai ficar melhor que o meu desenho, porque o meu desenho sai tudo em vermelho, né? Então aqui as células ganglionares parasimpáticas vai ficar muito claro para vocês agora. Olha aqui, ó. Neurôniozinho bonitinho aqui, ó. Núcleo grande, vesiculoso, nucleolo evidente. Neurônio. Tá? Aqui substância tenis ao redor, tecido de sustentação, as células satélites ali. E aqui as células cromatofins, numa lâmina de medula aqui, que eu peguei na internet lá dos Estados Unidos, tá? Mas ó, aqui ele é aqui tá mais até, tá um anfofílico, entre acidofílico e basofílico, tá? Mas a tendência é que elas sejam mais assim, ó, acinzentadas. De basofílico, né, azuladas, né? Um azul acinzentado, um azul clarinho. Então é basofílica clara, como essas aqui. Tá? E olha aqui os capilares no meio, ó. Isso daqui é um vaso sanguíneo. Então aqui vai cair a norepinefrina e a epinefrina, e vai vir o que aqui? Oxigênio, vai vir para cá o que? CO2, vai vir o que para cá? Glicose, tá? Então, para isso que tá aqui, ó, mais capilar aqui, ó. Um capilarzinho aqui também. E aqui, ó, é a zona reticular, que é a que faz margem. Aqui ainda é córtex adrenal, tá? E as células cromatofins aqui. Nessa célula já está bem clarinho, tá? Essa imagem está bem clarinha aqui. Eu acho que faltou hematoxilina, na verdade, nessa coloração. Ilhotas pancreáticas são grupos ovoides, grupos esféricos de células compactadas, circundados por uma cápsula muito delicada, praticamente imperceptível na microscopia. Essas células são pequenas, de diferentes formatos, né? Elas sofrem um processo de amoldamento, elas se encostam uma na outra e interferem no formato uma da outra, então elas são poligonais, com núcleos pequenos, né, os núcleos bem redondinhos, ovalados, e o citoplasma, ele pode ser acidofílico ou basofílico, dependendo da célula, tá? Dependendo da coloração, você consegue verificar melhor essa diferenciação. No HE, geralmente a gente não vê muito bem essa diferenciação, até porque é um órgão que autolisa, ele entra num processo de autodestruição pós-morte muito rápido. Então, a não ser que tu pegue e, assim, ó, eu eutanasio um animal, abro, vou direto no pâncreas, pego aquele fragmento e já coloco num formol dentro da geladeira, eu não consigo ter uma lâmina perfeita de pâncreas.
É muito difícil conseguir uma lâmina perfeita de pâncreas. Teria que fazer assim, né? Ou, inclusive, uma infusão venosa com, assim, sacrificou o animal e infunde dentro do, já deixa cateterizado o animal, sabe? Num grande vaso e coloca formol ali. Sacrifiquei ele, parou o batimento, beleza. Coloco formol por dentro dos vasos sanguíneos, pega uma grande artéria ali, né, que já está canulada previamente, coloca o formol dentro daquilo ali, deixa circular esse formol ali 1 minuto, 2 minutos, um ratinho, abre ele, tira o pâncreas, bota no formol, né, e já coloca dentro da geladeira, porque a baixa temperatura vai diminuir, desacelerar o processo de autólise. E aí, como vai ser mais desacelerado, por isso o formol tem mais tempo para agir e manter a morfologia normal. Mas isso não é vida real, tá? Isso é só numa pesquisa que a pessoa vai conseguir fazer isso. Essas ilhotas pancreáticas representam 1 a 2% do pâncreas, como eu falei, e tem um tamanho de 100 até 200 micrômetros. Aqui está ela. Então, aqui seria a delicada cápsula. Esse espaçamento que tem entre a cápsula e as células é um artefato de processamento, tá? Não é assim na vida real. Essa cápsula está aqui juntinha, é um artefato. Todo esse espaçamento que tem entre ácido aqui, ó, que é o que produz pâncreas exócrino, tá? Esse espaçamento que tem aqui, isso aqui é artefato normal de processamento histológico. O que interessa para a gente hoje aqui é isso aqui, ó, que é a ilhota pancreática. E aqui nós vamos ter 4 tipos celulares diferentes, né? Sendo que o que predomina são as células do tipo beta, e elas vão produzir os seus hormônios também distintos, que a gente vai ver na sequência. 2 deles vocês já conhecem com certeza. Então, nós temos a célula alfa, né? Também chamada de célula A. Célula alfa, célula A, né? Essa célula A produz o que? Glucagon, tá? Glucagon. As células beta ou células B produzem insulina. Então, esses dois vocês já conhecem, né? Já conhecem. Essas células são as mais numerosas. Deixa eu perguntar aqui para vocês, então. Vamos ver como é que está até o conhecimento básico de vocês. Qual é a função do glucagon? Produzir glicogênio. Aumentar a glicose no sangue. É isso? Eu não escutei o áudio, falhou para mim. Produzir o glicogênio, professor. Ah, tá. Não, porque o glucagon, ele é estimulado quando? Vamos fazer esse outro. Vamos começar por aqui, então. A insulina. Quando que eu tenho um estímulo para liberar a insulina? Quando eu como, né? Quando eu como. Após eu comer, por quê? O que acontece com o nível da glicose no sangue depois que eu como? Ele sobe. A glicose no sangue sobe. E essa glicose, para entrar nas células, ela precisa da insulina. Então, aí, quando sobe a glicose, vai ter que aumentar a minha produção, liberação de insulina. Tá? Tanto que quando eu tenho diabetes e eu não produzo insulina, o que acontece com a glicose? Ela permanece alta, que a gente chama de hiperglicemia. Né? Que é o que a gente vê lá. Ah, eu vou fazer teste para ver se eu não tenho a glicose alta, se eu não tenho diabetes. Então eu olho lá, deu menor do que 100 em humanos, ok, né? Ver a insulina em jejum menor do que 100, tá ok. Beleza. Estou entre 90 e 100, já fica preocupadinho ali. Estou em 100, 105, já é pré-diabético, já se liga, né? E assim por diante. Então a insulina ela diminui os níveis de glicose, né, do sangue, como? Permitindo que a glicose entre dentro da célula. Agora, quando falta glicose, quando a glicose ela está baixando no sangue, então ela está baixando no sangue a glicose, o que acontece? Aí aumenta o glucagon.
tá? Então, quando a glicose ela diminui, aumenta o glucagon, que aí é para produzir mais glicose, liberar mais glicose para que ela volte a subir e entre dentro de um padrão de normalidade, né, numa homeostasia. Então, o glucagon, ele tem função de aumentar os níveis de glicose. Então, quando eu tenho uma hipoglicemia, eu tenho uma diminuição da glicose, o glucagon vai agir para aumentar esses níveis de glicose sanguíneas. Tá? Quando eu tenho um excesso de glicose, a insulina age para que eu possa diminuir essa glicose e a glicose volte também à normalidade. Tá? Nós temos as células D, tá? Que são células gama, que são células que vão produzir somatostatina, que são poucas células esparsas, e temos células PP, que produzim o polipeptídeo pancreático, que são menos frequentes também, estão mais comuns na cabeça do pâncreas. Eu fiz um resumo para facilitar para vocês aqui. Então, ó, as células alfa, ou células A, produzem glucagon, que vai aumentar a glicemia, então vai aumentar o nível de glicose no sangue, contrapondo-se aos efeitos da insulina. E vai produzir a glicogenólise, então é o contrário, né, do que havia sido falado, ele quebra o glicogênio, porque ele precisa e quebra a gordura, porque ele precisa o quê? Produzir glicose, né, para repor essa glicose que está baixa. Então, eu tenho baixa glicose, eu libero glucagon. Eu tenho alta glicose, eu libero insulina pelas células B. A insulina permite a entrada da glicose nas células, diminuindo, então, os níveis sanguíneos da glicose. Tá? O que acontece aqui... Não sei como é que... Deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio aqui. Vou tentar fazer um negócio. Não, não é isso que eu quero. Não. Eu queria fazer um negócio, mas eu não sei fazer. Aqui. Olha só, deixa eu ver se dá para desenhar. Olha, dá para desenhar. Vou dar um exemplo para vocês aqui, tá? Vocês comeram uma refeição que tem, por exemplo, um pão integral, sem geleia, sem nada, aquele que tem fibras, né? Aquela coisa toda que tem o que a gente chama que não é um alimento, né, hiperglicêmico, né? Então, o teu nível de glicose, vou dar um exemplo aqui, tá? Fazer um quadrinho aqui. Ele vai aumentar, mas não vai ser uma loucura, vai ficar aqui assim. Vai ser um nível de glicose que aumentou um pouquinho, porque afinal de contas tem um carboidrato naquele pão integral, tudo mais, né? Beleza. Agora não, você veio aqui comer um pão branco com geleia de uva. Aí vem aqui, ó, faz isso aqui sua glicose. Ela tem um pico de glicose. Pico de glicose. Pico de glicemia, perdão. Pico de glicemia, que é o nível da glicose aqui, tá? A glicose teve um pico de glicemia. Tá? E nesse pico de glicemia aqui, vai ter o quê? Produzir um monte de insulina. Essa insulina vai pegar essa glicose que está em excesso e vai colocar para dentro da célula. Só que tem muito mais glicose do que as próprias células de todo o nosso corpo precisam. Então, o que ela faz com uma parte dessa glicose? Ela vai lá para uma outra célula, ela vai lá no fígado, estoca também na forma de glicogênio, e ela vai lá para um outro conjunto de células que vocês já estudaram. Núcleo periférico, citoplasma amplo e claro. Quais são essas células? Adipócitos. E aí aqui vai colocar parte daquele excesso de glicose que tem aqui, vai armazenar na forma de triglicerídeos. Tá? E aí, conforme a gente vai tendo mais pico de glicose, essas células aqui vão aumentando de tamanho e a gente vai ficando gordinho até ficar obeso. Né? Então, alimentos que causam pico de glicose, então basicamente açúcar,
né? Então, tá no refrigerante, tá no pão branco, tá no quindim, tá no brigadeiro. Basicamente, tudo que é muito bom e que vicia, né? Causa pico de glicose e vai causar esse armazenamento, né? Na forma de triglicerídeos ali, que vai dar aquele famoso baconzitos, né? O pneu que a gente carrega aqui. Agora, como é que eu volto disso aqui? Gente do céu, e agora? Aqui, tá, certo. Alguma dúvida por enquanto? Posso continuar? Quem que regula a secreção da insulina e glucagon? A somatostatina produzida pelas células D. Tá? Então, ela modula a secreção de insulina e glucagon e dá um feedback negativo para o hormônio do crescimento, que é o GH. O polipeptídeo pancreático estimula a atividade das células principais gástricas, tá? Então, vai ter aqui a função de estimular a produção de ácido clorídrico, né? Produção lá da digestão, né? Vai agir na digestão. Isso daqui, né? Como uma função que está próxima, a gente chama de uma função parácrina, pode chamar, tá? E ele faz uma outra coisa, inibe a secreção da bile, das enzimas pancreáticas, do bicarbonato e a motilidade intestinal, tá? Então, isso daqui vai agir no sentido de quando o alimento está lá no estômago. Quando o alimento está lá no estômago, chegou no estômago, essas células aqui vão liberar polipeptídeo pancreático, que vai agir o seguinte, ó, é para ficar no estômago. Se é para ficar no estômago, então inibe os movimentos intestinais, não libera a enzima pancreática, não libera bicarbonato, porque eu quero que o ambiente fique ácido no estômago para poder justamente ter digestão e não tamponar, né, o ácido que eu quero que produza lá, porque o polipeptídeo também estimula o quê? A produção de ácido para a digestão no estômago. E inibe a secreção de bile, porque não tem alimento ainda no intestino. Não tem alimento no intestino, então não tem por que eu ter bile liberada pelo fígado, né, que na verdade pela vesícula biliar, não tem por que eu ter as enzimas do pâncreas exócrino liberado, porque o alimento ainda está no estômago. Agora, no momento em que esse alimento começa a sair do estômago e passa pelo piloro, a última região do estômago, essas células PP aqui, ó, para de produzir isso aqui. Elas são inibidas, porque aí eu preciso secreção de bile, porque o alimento vai estar no intestino, eu preciso secreção pancreática, eu preciso tamponamento, né? E eu preciso de aumento de motilidade intestinal. Tudo isso é fisiologia e tem a ver com endócrino. Tá? Então, aqui é uma coloração que eu acho que eles fizeram um AT, e aqui as células beta, e aqui as células alfa, tá? Mas a gente não tem essa coloração aqui. Isso aqui é imunohistoquímica, tá? Células beta só para mostrar que elas são maioria, olha só como tem muito mais, células alfa em menor quantidade, tá? Então, assim, eu não quero que vocês na microscopia, tentem diferenciar a célula, o que é a célula isso, a célula aquilo, porque isso não é uma coisa que acontece na realidade. No HE, que é a nossa coloração de rotina, a gente não faz isso, isso não é importante. Vai ser importante se você fizer uma pesquisa muito específica e hoje em dia você não vai usar nem coloração especial, você vai usar imunohistoquímica. Pode ter certeza absoluta disso, se for para pesquisa, tá? E para diagnóstico no HE não faz diferença. Então, vocês têm que saber o que é o melhor. Então, o que eu quero que vocês saibam identificar, se eu mostrar uma foto assim para vocês, que você sabe identificar que isso aqui é uma ilhota pancreática. E que produzem, daí na parte de teoria, né? Na parte prática é isso aqui. Na parte de teoria é que temos células A, B, D e PP,
e o que cada uma produz e qual é a função de cada um desses hormônios. Sistema neuroendócrino difuso, tá? É aquele sistema que eu falei para vocês. Eu tenho lá no intestino, vou fazer lá as células, né, cúbicas, né, epitélio simples cúbico com microvelocidades, né? Da minha velocidade intestinal, tenho aqui uma célula entre elas, né? Que é uma célula caliciforme, o núcleo já fica mais aqui na base, que produz muco. E aí, dentre essas células aqui, eu tenho uma célula cheia de grânulos, que é uma célula que produz hormônios, tá? Então, essa célula aqui, no meio desse mar de outras células, chama sistema neuroendócrino difuso. Tem no intestino, tem no pulmão, tem em tudo que tem no coração, a gente acha em muitos lugares essas células, tá? Então, elas estão espalhadas por muitos lugares. Então, células enterocromatofins, então, ó, nas ilhotas, nos ductos pancreáticos, no trato digestivo, no trato respiratório, tá? Na maior parte, agem de forma parácrina, ou seja, produzir aqui, agir na célula do lado, tá? De forma parácrina. São super importantes, então, no papel de regular a motilidade intestinal e as secreções do sistema digestivo. Então, por exemplo, por liberação de bicarbonato, né? Então, eu posso ter umas, como eu falei lá, não tem a célula PP, ela vai lá e bloqueia a liberação de bicarbonato. Mas vai ter uma outra célula ali, né? Que vai pegar, vai liberar os grânulos e vai vir aqui, ó, opa, bicarbonato, ok, é para produzir. E aqui eu tenho exemplos dessas células que, em hipótese nenhuma, eu vou cobrar de vocês porque são muitas células, isso aqui é pura teoria, isso aqui não se diferencia na prática, na histologia, no diagnóstico, você não diferencia essas células, você só vai diferenciar essas células se você fizer imunohistoquímica, então é só para pesquisa, e na graduação não é importante nesse momento, mas é importante que você saiba que existe o quê? Existem, né, células do sistema neuroendócrino difuso em vários sistemas, como respiratório, gastrointestinal, principalmente, né? O pâncreas é um órgão acessório do sistema gastrointestinal. E que essas células têm diferentes funções, geralmente parácrinas, então geralmente agem localmente na célula que está ali próxima a ela, tá? E que é uma lista enorme de células, né? Então aqui tem alguns exemplos que eu trago aqui, as células D, células EC, células G. Essa aqui vocês vão ver falar, ó, células G, porque ela está na região do piloro, tá? E aí ela vai liberar gastrina, que vai agir, então, tá? Promover a secreção de ácido gástrico, tá? Então, aqui, isso aqui, por exemplo, é um exemplo que é importante de se ligar. Porque isso aqui, quando a gente estudar o sistema digestório lá adiante, eu vou mencionar para vocês. Tá? Então, isso aqui, por exemplo, é importante de mencionar para vocês nesse momento aqui. Tá? E essa aqui também, células D. Tá? Porque ela tem função função contrária dessas células G aqui, tá? Que vai liberar a somatostatina e ela vai ter uma função contrária. Ela vai inibir outras células, inclusive. Vai inibir, por exemplo, a secreção das células G. Mas isso daí não precisa memorizar agora. Deixa para o gastrointestinal que lá eu vou cobrar isso de vocês, tá bom? Célula tireoide, glândula tireoide, é a única que é o quê? Vesicular. Então, são vesículas com uma camada de células. Essas células podem ser, né, desde pavimentosas a cúbicas ou, né, colunares baixas. Depende do quê? Da quantidade de secreção que eu tenho aqui dentro. Tá? Então, essa célula eu chamo de célula folicular ou tireócito,
O que tem dentro aqui, que é a secreção, eu chamo de coloide. A estrutura como um todo, eu chamo de folículo tireoideano. Tá bom? Entre elas, eu tenho células também. E é células capilares e tudo mais. As células que estão entre elas são as células que estão ao lado dos folículos. Então, são as células parafoliculares. Tá? Ou também células C. Tá? É sinônimo, tá? Chamada de parafolicular ou célula C. Tá? Por que célula C? Porque é o hormônio que ela produz, que é calcitonina. Ok? E aqui, qual é o hormônio que está dentro do coloide? O T3 e o T4. Tá? Que é a tiroxina e a triodotironina. Tá? Então, como eu mostrei para vocês, muitos livros descrevem como cuboide, mas ele pode ser escamoso ou colunar baixo, dependendo da quantidade de coloide. Quanto mais coloide, essas células vão ficar mais espremidas nas suas paredes, então elas vão ter um aspecto mais escamoso, pavimentoso, achatado. Quanto menos coloide, pode ser que elas do cúbico passem a ser colunares baixas. Então é só isso. Tá? Então, num hipertireoidismo, onde eu secreto muito hormônio, eu não armazeno, eu produzo e já secreto, e o nível de T3 e T4 está aumentado. Hipertireoidismo, aumento dos hormônios tireoideanos na corrente sanguínea, eu vou ter menos coloide dentro do folículo, portanto, as células vão estar com aspectos de colunar alto. No hipotireoidismo, onde eu tenho níveis diminuídos de hormônio da tireoide na circulação, há um acúmulo dentro dos folículos. Então, esse folículo aumenta a pressão desse coloide na parede e as células ficam mais achatadinhas. Aí elas parecem mais colunares, mais achatadas, mais pavimentosas. Tá? Então, só aqui já exemplo de aplicações médicas, duas alterações endócrinas, hipertireoidismo e hipotireoidismo. Todo mundo aqui já ouviu falar, né? Só que o que acontece muitas vezes é que a pessoa no dia a dia, ela não entende os nomes, então ela fala assim, ai, meu filho, eu tô com a tireoide. Né? Todo mundo, graças a Deus, está com tireoide, a não ser que a pessoa tenha um processo de hipoplasia, né? Ou aplasia, quando não produziu, ou no caso da aplasia, quando não criou tireoide, ou hipoplasia, quando criou uma tireoide rudimentar, né? Desenvolveu lá no seu desenvolvimento fetal. Fora esses casos, que são extremamente raros, né? Em geral, as pessoas, quando falam, ah, eu tô com tireoide, elas têm hipotireoidismo, que é mais comum. Mas algumas delas têm o hipertireoidismo. As que têm hipertireoidismo, o metabolismo fica super acelerado. Então, elas emagrecem, elas começam a emagrecer. Inclusive, algumas, o olho começa a ficar meio saltado da órbita, porque vai perdendo a gordura que fica ao redor do olho, ele tem um aspecto, ele salta, assim, vai sair da órbita, e essas pessoas começam a ter, assim, como crise de ansiedade, afeta o coração delas, que elas ficam, assim, agitadas, porque elas têm um excesso de hormônios, o seu metabolismo está muito acelerado. E as pessoas têm hipotireoidismo, já o metabolismo fica lento, elas ganham peso, acumulam gordura, né? Sentem mais frio, ficam mais lentas, mais cansadas, têm mais sono, tá? Então, só para ficar ligado nas diferenças. As células parafoliculares, ou células C, são as células que produzem a calcitonina. Elas estão ao lado dos folículos, entre os folículos, porque é parafolicular, é ao lado. Tá? Então, elas produzem isso. Como que eu descrevo uma tireoide? Então, uma cápsula de tecido conjuntivo, onde penetram septos para o interior do órgão, que levam vasos sanguíneos, vasos linfáticos e inervação, e divide a tireoide em lóbulos. Né? Entre esses lóbulos, nós vamos ter os folículos tireoidianos, que são estruturas circulares, preenchidas, né, revestidas internamente por uma camada de células epiteliais simples. Né? Então, é um epitélio simples, que a gente chama então de tireócitos.
Entre os folículos, nós vamos ter o quê? As células parafoliculares, capilares, aqui, por exemplo, tem uma hemácia dentro de um capilar, tá? Aqui um outro capilar, tá? Capilares sanguíneos, as células parafoliculares ou células C, e nós temos as delicada rede de fibras reticulares. Então, é delicada rede de fibras reticulares, capilares sanguíneos e as células parafoliculares que estão aqui, né? E aqui o folículo tireoidiano. Tireócitos aqui está bem achatado, bem pavimentoso, está cheio de coloide. Tá? Coloide, que é essa substância aqui basofílica amorfa, que é o hormônio. Então aqui nós temos os hormônios, né? Triiodotironina e tiroxina, e aqui entre elas a gente vê aqui uma célula bem discriminada com citoplasma clarinho, que é a célula C, que produz calcitonina. Ela pode aparecer assim clarinha, mas ela pode aparecer também com citoplasma. Isso daqui, ó, não necessariamente são células C, tá? Porque a gente não tá vendo o folículo. O que pode ser que é só no corte, na hora de fazer o corte, eu tô vendo aqui é a beirada de um folículo. Eu fiz um corte e peguei essa parte aqui só. Entendeu? Aí eu tô vendo isso de cima. A célula C, ela tem esse aspecto aqui de citoplasma clarinho ou levemente acidofílico. Paratireoide, ou seja, está ao lado da tireoide, muito próxima à tireoide. Paratireoide produz o PTH, paratormônio. Paratireoide, paratormônio, PTH. Tá? Aqui já é aspecto cordonal. Por quê? Porque não é tireoide, tudo o resto é. Então vai ser o quê? Células, né? Um arranjo de células cordonais, com aspecto cordonal, separadas por capilares sanguíneos e sustentadas por uma delicada rede de fibras reticulares. Eu estou repetindo, que é para vocês memorizarem, ok? Fica grudadinha na tireoide, tá? É a mesma irrigação sanguínea da tireoide, tá? O estroma que sustenta é o tecido reticular que eu acabei de falar para vocês, né? E aqui nós temos o quê? As células, principalmente com o citoplasma acidofílico pálido, né? Nós vamos ter um outro tipo de célula aqui, que não é a célula da paratireoide, que é uma célula oxíntica, que eu vou mostrar para vocês. Mas as células principais não têm um nome, tá? São células principais da paratireoide. São células pequenas, tá? Núcleo redondo, citoplasma acidofílico pálido. Quer dizer o quê? É um rosinha, fraquinho, acidofílico pálido. E contém os grânulos intracitoplasmáticos de PTH. O PTH vai agir onde? Nos ossos. E tem a ver com o quê? Com o cálcio. Tá? Memorizem isso, vocês vão precisar bastante disso. Então, aqui em outras espécies, que não interessa para vocês, isso daqui é de um cachorro, isso aqui é no humano. A gente vendo aqui pelas costas do humano, tá? Porque ela atravessa na frente aqui da nossa, bem nessa regiãozinha aqui, ó, da nossa traqueia, e ela tem um formato de borboleta, tá? Ela é unida. Mas por que a gente está vendo de trás? Porque a gente quer ver aqui não é a tireoide, a gente quer ver a paratireoide. Então, aqui, duas de um lado, duas do outro. Tá? Aqui para o esôfago, lá vai estar a traqueia. E aqui está, tá? Uma foto que eu até vou tentar tirar, apesar de ser uma foto de livro, né? Eu acho horrível essa foto, eu vou colocar uma outra foto. Essa aqui é melhor. Onde nós temos aqui as células principais aqui, que são as células que produzem o PTH, tá? O estroma aqui, que é o delicada rede de fibras reticulares, aquele colágeno do tipo 3, e aqui células oxifílicas, que são provavelmente células velhas, que não se sabe muita função, que perderam a função, tá? E as células principais aqui são as células que produzem o PTH. Então, mostrando a tireoide e logo ao lado dela, a paratireoide. Cordões de células
sustentados por uma delicada, né, rede de fibras reticulares e capilares sanguíneos, que produzem o quê? PTH, paratormônio. Vai agir aonde? No osso, e tem a ver com o metabolismo do cálcio, tá bom? E a paratireoide vai produzir aqui, então, T3, T4, né? E as células aqui parafoliculares, a calcitonina, que tem a ver também com o cálcio, obviamente, e os ossos, tá? Então, mostrando aqui os cordões celulares, a gente pode, tá? São cordões irregulares, né, gente? Mas aqui, por exemplo, dá para ver, ó, tem uma filinha de núcleo, ó. Bem bonitinha, ó, outra filinha de núcleo aqui, ó, cordões. Tá? Os núcleos estão enfileiradinhos aqui, ó. Certo? Aqui, vaso sanguíneo, hemácias, né? Porque aqui vai trazer oxigênio, vai levar CO2, de sempre vai trazer glicose, vai levar o hormônio, PTH, e assim por diante. Aqui, de novo, paratireoide e tireoide. Para o hormônio, então, ele vai agir nos osteoblastos. Isso daqui eu já expliquei para vocês quando eu falei de tecido ósseo. Claro, já expliquei isso aqui para vocês. Vocês já sabem disso. Quando eu falei do tecido ósseo, lá na parte da histologia básica, os osteoblastos, né, na sua parede, então aquelas células que tem lá uma camada de células geralmente colunares, né, que estão lá na beiradinha da onde está sendo produzida a matriz óssea mesmo, né? Então, são células que produzem a matriz óssea. Aqui dentro vou ter umas presas já que chamam de osteócito, né? Então, aqui, essas células têm receptores na membrana. Então, o osteoblasto, ele recebe, né? O PTH se liga aqui, no osteoblasto. E o osteoblasto vai produzir o fator estimulador de osteoclasto, que é aquela célula que a gente tem, que é parecida com, que é uma célula do sistema de defesa, né? Um macrófago, que vai se unir com outro macrófago, é o núcleo reniforme aqui, e vai formar aquela célula gigante multinucleada. A partir de 3 núcleos já é multinucleada, tá? Pode ter até 100 núcleos, que vai fazer então o quê? Vai fazer a reabsorção do cálcio para colocar, né, ele novamente no sangue. Quando que eu libero o PTH, então? Quando eu tenho hipocalcemia. Tá? Vocês vão ver depois lá na fisiologia também que outra situação onde que eu libero é quando eu tenho, tá, um excesso de fósforo. Quando eu tenho uma hiperfosfatenemia. Eu tenho uma hiperfosfatenemia, eu vou acabar tendo o que a gente chama de hipocalcemia relativa. E aí vai ou uma hiperfosfatenemia ou uma hipocalcemia, né, por mesmo deficiência de cálcio não sendo relativa, né, vai agir lá na paratireoide para a liberação do PTH. O osteoblasto vai liberar enzimas que vão degradar a parte osteoide e estimular a produção dos osteoclastos, que vai depois fagocitar e liberar esses minerais para a circulação novamente. Além disso, o PTH vai agir no túbulo contorcido distal. Onde é isso, gente? Túbulo contorcido distal, rim, tá? No túbulo contorcido proximal, onde é isso? Rim também. Então, no túbulo contorcido distal, ele vai fazer a reabsorção do cálcio, porque eu acho que está faltando hipocalcemia, senão não teria liberado PTH. Não está faltando cálcio, né, na circulação. E também no túbulo contorcido proximal, inibe a reabsorção do fósforo, porque a hiperfosfatenemia pode levar a uma hipocalcemia relativa. A gente acha que tem pouco cálcio, mas na verdade tem excesso de fósforo. Então, o que eu faço aqui? Eu diminuo, né, o fósforo que voltaria para a circulação e aumento o cálcio que voltaria na circulação. Eu absorvo mais cálcio para a circulação e libero na urina mais cálcio, tá? Mais fósforo. O fósforo que não iria para a urina, que seria reabsorvido, deixa de ser reabsorvido e vai ser eliminado na urina. E o fósforo e o cálcio que seria
eliminado na urina, deixa de ser e volta para a circulação. Então, basicamente, isso que fazem. Então, ele não libera o cálcio que liberaria, reabsorve para a circulação e não reabsorve o fósforo que ia reabsorver e libera ele na urina. Tá? E, além disso, estimula a ativação da vitamina D na sua forma ativa. 1,25 de hidrocolicalciferol. Tá? Isso a gente vai ver no rim. Tá? Isso aqui também vai ser no rim. O PTH também faz isso. Último órgão para finalizar a nossa aula de endócrino, né? Vocês veem, a aula de endócrino, eu começo com ela nessa parte de órgãos específicos da histologia, que a gente chama dos órgãos e sistemas. Por quê? Como o endócrino ele vai agir em todos os outros sistemas, quando eu falar de alguma coisa de endócrino depois nos outros sistemas, vocês já têm a base. E nenhum outro sistema é complexo em detalhes como esse sistema. Então, vocês vão dizer assim, nossa, é muito nome, é muita coisa. Calma, respira, assistiu a aula, vai ler o livro, vê se entendeu, entendi, agora eu vou fazer meu resumo com as minhas palavras, não vou só transcrever, não vou dar uma de Chico Xavier, né? E vou só ali pegar a mensagem e passar que os espíritos me passaram, no caso, o livro, né? Não, tu tem que ler, entender e colocar no resumo com as tuas palavras, porque é tu organizando no teu cérebro, a forma como tu depois vai buscar isso. Depois lê esse resumo em voz alta, de forma ativa, como se estivesse explicando para alguém. Essa é a melhor forma de memorizar. E aí você vai vendo que a coisa vai fazendo sentido quando você está curtindo endócrino. Tá? Mas se não fizer isso daí, não vai ser magicamente que vai acontecer. Então, assim, isso exige trabalho, né? Mas é plenamente factível, tá? Então, a pineal, o último dos nossos órgãos endócrinos, é o último que eu vou falar? É o último. É o último, é o último. É uma pequena glândula, também chamada de epífise. Ela fica bem em cima do mesencéfalo, tá? Recoberta por pia mater, né? E onde tem vasos sanguíneos que vão trabalhar na sua irrigação. A pia mater é uma das camadas, vocês devem ter aprendido isso em anatomia. Tem o pia mater, aracnoide e dura mater, são as três meninges. A pia mater é aquela que é mais intimamente ligada ao cérebro. A primeira, pia de mãe, tá? Pia mater é a mãe. E essa glândula pineal, ou epífise, ela está relacionada com os ciclos circadianos. Aqui, ó. Com ciclos circadianos, que é o funcionamento do nosso fome, sono, essa parte toda. Tá? A célula pineal é o pinealócito. Então, a célula pineal é o pinealócito, tá? São células que têm um núcleo irregular, né? Eucromático, vocês vão ver o que é a cromatina, bem coradinha ali, mas irregular. O citoplasma é basofílico, bem discreto, e elas produzem um hormônio chamado, preste atenção agora, melatonina, tá? É diferente, eu vou colocar aqui, de melanina. Isso daqui é um pega-ratão absurdo. O que é melanina? É o pigmento que dá a cor da pele. Ótimo. Pigmento que dá cor ao nosso olho. Quanto mais melanina, mais escuro é o olho. Quanto menos melanina, menos escuro. Aí nós temos diferentes tipos de melanina. A melanina do ruivo é um outro tipo de melanina, né? Das pessoas não ruivas, né? E aí a quantidade de melanina depositada, mais quantidade de vasos sanguíneos superficiais, mais a quantidade de pigmentos, como caroteno, é que vão dar a cor da nossa pele efetivamente, tá? Mas a melanina tem um papel fundamental nisso, né? Então, além das células, que são os pinealócitos, eu vou ter ali também o quê? Fibras desmielinizadas, células intersticiais, que são astrócitos modificados, e posso ter corpora arenácea,
que já é uma proteína extracelular mineralizada, isso daqui já tem a ver com idade, tá? Indivíduos mais velhos acabam aparecendo essa corpora arenácea, é algo que é inerte, então assim não faz mal, mas é um achado, tá? Então vocês vão encontrar uma coisa bem assim, parece uma cebola assim, ó, e bem roxa, bem bonito, tá? Então nós temos basicamente é isso que formam essas 4 estruturas, os pinealócitos, claro, capilares, né? A gente tem ali capilares sanguíneos, né? Tá? Mas aqui a gente não tem a delicada rede tridimensional, porque isso aqui é sistema nervoso central, tá? Então, quem dá a estrutura aqui são essas células intersticiais. Essas aqui que fazem o papel do estroma que a gente vê nos outros órgãos de sustentação. São essas células intersticiais mais as fibras desmineralizadas que são responsáveis por dar a estrutura do local. Porque isso daqui, né, é sistema nervoso central, tá? Então, isso aqui já não se aplica aquela coisa de tecido conjuntivo aqui. Ok? Então, nós sustenta as fibras desmineralizadas, que vão levar e trazer, né, as informações, as células intersticiais, que vão dar sustentação, microambiente, nutrientes, aquela coisa toda, que são astrócitos modificados, corpora arenácea, que é uma proteína inerte, que pode ser encontrada ou não, e os pinealócitos, que são as células efetoras, mesmo que seria o parênquima, né? Os pinealócitos são células que produzem o hormônio melatonina, que tem a ver, então, com os ciclos circadianos. Tá? Então, aqui são alguns cistos gliais, que isso aqui já é coisa de lesão, então isso aqui não é normal, isso aqui não é normal, mas não quer dizer que a pessoa tem uma pineal que não funciona mais. Quando fica velho, acontece isso com muita gente. É um cisto, morreu o tecido aqui, daí fica um buraco, é assim que acontece no sistema nervoso central, a gente não tem aquela cicatriz de tecido conjuntivo, e forma aqui uma parede, né, de astrócitos, que vai formando esse aspecto aqui, né, circular, para deixar aquilo ali contidinho, aquele local onde morreu ali tecido. E aí o que a gente encontra aqui, né, os pinealócitos, a gente vê aqui, ó, pinealócitos, tá? Essas células são os pinealócitos. Aqui, ó, a gente vê uma corpora arenácea, aquele acúmulo de substância. Concreção calcária também pode chamar, é a mesma coisa, tá? Corpora arenácea, concreção calcária, a mesma coisa. Aqui tem uma, outra, tá? Tem que trazer fotos novas, eu tenho fotos melhores até do que essas, que são fotos que eu produzi de uma pineal, em melhores detalhes, e eu sei o que aconteceu. É porque eu tive que resgatar essa apresentação. Eu lembro que eu tinha perdido minha apresentação de endócrino. Foi isso que aconteceu. Mas está aí. Muito bem, terminamos o endócrino. Então, alguma dúvida? Se não temos dúvidas, vou parar a apresentação, né? Parar aqui a gravação.